Vou, então, apresentar aqui rapidamente o meu querido amigo, também jornalista, escritor e, principalmente, no caso de hoje, sacerdote da religião Piaga e fundador da Vila Pagã, na cidade de José de Freitas, do estado do Piauí. Rafael, seja muito bem-vindo aqui entre nós. Então, é um prazer bastante grande ter você, a sua fala, a sua apresentação, o seu carinho com a gente. Fabiola, boa noite, seja bem-vinda também. Então, primeiramente, né, eu me chamo Rafael Noleto, sou aqui do Piauí, né, moro em Teresina, tenho o projeto da Vila em José de Freitas e trabalho na região sul do estado, então estou sempre nesse vai e vem, né. Eu sou pesquisador dessa área, né, apesar de ser formado em jornalismo, as minhas pesquisas, os meus livros, as minhas publicações, elas são materiais interdisciplinares que tentam unificar essa visão religiosa, espiritual, essa visão que a gente tem no dia a dia como praticante da religião Piaga, junto com os conhecimentos trazidos por estudos acadêmicos, por conhecimentos folclóricos. Então, a gente monta um grande quebra-cabeça nessa construção, né? Hoje eu estou aqui a convite do professor Michel para falar um pouco sobre o livro, que inclusive eu estou fazendo o lançamento virtual hoje, que é o livro Piaga Lado, né? É um livro que ele fala sobre uma das figuras que são recorrentes aqui nas pinturas rupestres do estado do Piauí, que a gente denominou de Piaga Alado, ou seja, pajé alado. Essa palavra Piaga, ela deriva do idioma tupi e significa pajé, sacerdote, curador, propagador de fé. Fé no sentido não de uma religião formal, mas no sentido de uma vivência espiritual, não necessariamente dogmática. E esse nome do estado do Piauí, algumas pessoas defendem que ele é derivado de terra de Piagas, porque quando os colonizadores aqui chegaram, já existiam povos, né, com as suas práticas xamânicas, com práticas de adoração e relações rituais com árvores, com elementos que remetem a um culto solar, né? A gente tem recorrência de muitos grafismos, especialmente da tradição geométrica, que fazem referência a Sol, que fazem referência à Lua, que fazem referência também nos grafismos da tradição agreste ao culto e essa relação com árvores e com animais. Tanto que nos estudos também do professor Michel, ele fala muito dessa questão, né, dos biomorfos, como seres que não são nem homens nem animais, mas são antropomorfos em condição de transformação, como resultado de processos rituais, processos xamânicos, processos de interação com as forças da natureza. Então, a gente tem alguns grafismos com pinturas de figuras humanoides, mas com aspectos também de animais. E esse livro do Pia Galado, né, que eu lancei recentemente, estou lançando aqui hoje também, né? Ele fala justamente sobre uma dessas figuras, né, que é recorrente. Eu pesquisei sítios em 7 cidades, que fica ao centro-norte do Piauí, na Serra da Capivara, e também na região de Valença, que fica mais assim, no centro, um pouco abaixo de Teresina, ao sul. E de norte a sul do estado, a gente percebe uma presença muito forte desse grafismo. É um homem, digamos que é um homem-pássaro, né? O que diferencia a figura do piaga alado, do pajé alado, da figura de um pássaro, né? Justamente esse formato do corpo mais humanoide, mais e também o contexto da cena, né? Tem inclusive uma das cenas bem interessantes no parque da Serra da Capivara, que é de um homem, assim como se estivesse numa posição de adoração, e acima dele a figura do piaga alado, do pajé alado. E nesse estudo eu trago um pouco sobre essa visão, essas análises dessas figuras, né? Então, o nome do livro é Piaga Alado, Raízes, Culto e Magia Ancestral, porque eu utilizo como referência algumas pesquisas, né, do professor Gabriel, que esteve aqui na semana passada, do professor Michel, da Nied Guidon, né, também da Anne Marie, né, Pesses, acho que é assim que fala o nome dela, Anne Marie
Pesses, acho que é assim que fala o nome dela. Então, eu tentei montar esse quebra-cabeça, trazendo os conhecimentos acadêmicos e também a minha vivência, né? Como eu falei, eu sou sacerdote da religião Piaga, é uma religião neopagã, nativa, autóctone do Brasil, especificamente daqui do Piauí, e é reconhecida como a primeira religião neopagã brasileira, né? Em alguns estudos acadêmicos que já foram publicados, né? Tanto no Brasil como também no exterior. E como uma religião neopagã, a gente tem algumas reconstruções e inspirações em ancestralidades e em heranças ancestrais. O que são essas heranças ancestrais? É um conjunto de conhecimentos que a gente se apropria, no bom sentido, como parte daquilo que foi deixado pelos nossos ancestrais. E alguns desses conhecimentos a gente ressignifica para que eles possam continuar vivos na contemporaneidade. A exemplo dos próprios grafismos. Por mais que os arqueólogos estudem aqueles grafismos, eles nunca vão ter como definir, isso significa exatamente esse simbolismo, esse significado para os povos ancestrais. Ele pode fazer divagações, pode inclusive, com base em estudos comparados, tanto no passado como em povos contemporâneos que utilizam símbolos semelhantes. Então, tem vários métodos, como vocês bem devem saber, para a gente chegar a conclusões sobre determinados símbolos. E o método que eu uso é esse, né, de comparar os estudos acadêmicos, de dizer analisar o que os estudos acadêmicos dizem sobre esses grafismos, considerar também o que os povos indígenas, por exemplo, contemporâneos, falam sobre esses grafismos e também o que os povos locais falam e nós, enquanto membros da religião Piaga, de uma religião pagã, neopagã, que ressignifica esses símbolos, o que esses símbolos diz para nós nos dias de hoje. Então, juntando tudo isso, surgiu esse filho, né, nasceu o livro do Piaga Lado. Eu vou tentar compartilhar aqui a tela para ver se fica mais fácil vocês visualizarem. Sim. Agora tá tudo certo, né? Bem que podia ter um sorteio do exemplar desse livro, né? Olha, vou falar, esse pessoal que vem aqui só faz a gente passar vontade, viu? Eu vou mandar para o professor Michel, aí ele decide o que ele faz. Aê, Michel, a responsabilidade é sua, não vale ficar para você, hein? Inclusive, o professor Michel, ele participa, né, com o prefácio desse livro, né? Aqui está a capa, Piaga Lado, Raízes, Culto e Magia Ancestral. Então, eu unifico esse conhecimento acadêmico e também essa questão da magia na contemporaneidade. Na capa do livro mesmo, vocês já podem ver várias figuras que são denominadas por mim de piagas, ou piaga lado, né? Aqui a gente tem a retratação moderna do piaga lado. Deixa eu tentar voltar aqui. É como um pajé, uma figura indígena com pés de aves, né? E ao fundo vocês podem até perceber a pedra furada, né? Lá na Serra da Capivara, inspirada em um grafismo rupestre. Aqui, grafismo geométrico, retrata o Sol. Outra possibilidade de interpretação desse grafismo é como se fosse uma visão aérea, né? De uma roda de pessoas, de braços abertos, né? Então, seriam 3 rodas de pessoas com braços abertos vistos de cima. É outra possibilidade de interpretação. Aqui é o prefácio do professor Michel, né? Ressignificando e ressacralizando o vestígio rupestre. Nas Asas do Piaga, nesse capítulo, eu conto um pouco sobre o meu encontro com essa figura do Piaga Lado, né? Que foi através de uma fotografia que eu vi de um registro do Piaga Lado no Parque Nacional Sete Cidades, onde é um homem com os braços abertos, né? E as duas penas na cabeça que os nativos diziam que eram chifres, né? Chamavam até essa figura de a figura do diabo. E aí eu comecei a ficar instigado por aquela figura, desejando conhecer mais. E aí eu fui procurar, né? Não tinha muito artigo na época sobre essas figuras,
só alguns sites que publicavam matérias, mas sem muito embasamento científico, né, sobre o parque e suas figuras. Algumas pessoas diziam que foram feitas por alienígenas, outras por fenícios, outras por civilizações desconhecidas, mas de fato é que existia um denso povoamento na região onde hoje se encontra o Piauí, e que esses povos, de fato, eram povos que tinham uma relação com a natureza, com o politeísmo, né? Porque a gente vê várias figuras que possivelmente são divindades ou entidades sobrenaturais com as quais os nativos se relacionavam. Inclusive tem a Pedra do Solstício, que é um monumento de pedra com um orifício, possivelmente feito pelo homem, e demarcado com inscrições rupestres. E no dia do solstício de inverno, o sol se encaixa nessa pedra de forma que ilumina essa inscrição circular, exatamente no dia do solstício todos os anos. Então é uma forma que os antigos datavam esse tempo. Então existia uma relação com esses ciclos da natureza, assim como nós da religião Piaga contemporânea também temos essa mesma relação. Eu falo um pouco sobre quem eram esses povos piagas, porque assim, existiam várias aldeias indígenas no Piauí, como eu mostro aqui, né? Várias nações foram divididas em 7 nações, 7 povos ou nações. E essas nações se subdividiam em diversas aldeias ou tribos. Aqui a gente tem a retratação, né, do mapa dos Timbiras, Jaicós, Tabajaras, Pimenteiras, Gueguês, Tremembés e Acroás. Foram 7 povos indígenas que viveram aqui no Piauí. Para nós, membros da religião Piaga, e nesse estudo eu gosto até de deixar claro, todos esses povos eles estão sob o guarda-chuva do termo Piaga. São todos esses povos pajés que tinham essa relação, né? Apesar de todos eles, cada um ter a sua particularidade, para facilitar esse entendimento dessas figuras com características em comum, a gente denomina todos eles de Piaga. E a arte rupestre do Piauí a gente denomina de arte Piaga, né? Mas com a consciência de que existiam vários povos diferentes, com costumes diferentes, com hábitos diferentes aqui no nosso território. Aqui eu falo um pouco sobre o neopaganismo Piaga, ou piaganismo, né? Que é essa religião. Essa figura que vocês veem aqui, né? Vou até aumentar, ela até retrata bem um pouco o nosso culto, né? Porque é um culto multicultural que gira ao redor de um eixo. Então aqui vocês veem, né, uma figura circular com 5 braços. Por quê? O culto Piaga ele é dividido em 2 correntes. Uma corrente é um grupo de panteões e um panteão é um grupo de divindades. Então assim a gente tem a corrente da Terra com 5 panteões nativos do Brasil e a corrente colona com 15 panteões estrangeiros que são incorporados a esse culto nativo. E é por isso que vocês têm aqui 15 bolinhas na parte mais exterior da figura, né? Então, a prioridade para nós é cultuar os donos da casa, que são as divindades autóctones, os espíritos ancestrais da terra, mas, somado a isso, nos entendendo como um povo multicultural, a gente agrega outros 15 panteões. São panteões estrangeiros. Ô, Rafael, só um pouquinho, por favor, antes que eu me perca. Você disse que a arte do Piauí, a gente pode se remeter a ela como arte piaga, é isso? Toda a Isso, arte rupestre do Piauí, é isso? isso, porque a gente, nesse processo de construção da religião Piaga, a gente lida com o que a gente chama de herança ancestral. Então, a gente tem a herança mitológica, a herança arqueológica, a herança geológica, a herança natural, que são as plantas, e nessa parte da herança arqueológica, a gente se refere a esses grafismos como a herança rupestre Piaga, ou seja, a arte, os registros, as inscrições deixadas pelos povos ancestrais que passaram aqui pelo Piauí. E a gente, de forma genérica, refere a toda essa arte daqui dessa região como arte Piaga, né? Aqui eu falo um pouco sobre os santuários, né,
que são sítios rupestres, os sítios arqueológicos, que aqui eu chamo de santuários, porque para nós eles são entendidos como locais sagrados para os povos ancestrais. Né? Ele não era algo aleatório, você escolher um paredão e ir lá retratar alguma coisa. Para nós, a gente acredita que tinha realmente algum significado gravar esses símbolos nesses locais específicos. Né? E aqui eu faço a relação dos sítios avaliados para ter essas conclusões nessa pesquisa. Então, entre Piracuruca e Brasileira, foram avaliados o Parque Nacional de Sete Cidades, o sítio Serra Negra e a Pedra do Pajé. Em São Raimundo Nonato e Coronel José Dias, foram várias, uma dezena de sítios. Em Batalha, a Pedra do Letreiro, que é um parque, um sítio arqueológico dentro da cidade praticamente e bastante ameaçado, né, por pichação, vandalismo e pela falta de conservação. No município de Piripiri, Buriti dos Cavalos, foi o sítio que eu avaliei. Em Pedro II, sítio arqueológico da Lapa. E aí tem outros municípios, né? Valença do Piauí, Castelo do Piauí, Caxingó e Patos do Piauí, onde eu trago figuras que foram retratadas. E um dos pontos positivos de ressignificar esse patrimônio, né, justamente é esse. Eu falei aqui de pontos de importância arqueológica, histórica, e que são degradados pela falta de interesse do poder público e até mesmo das pessoas. E quando você conhece algo e sabe a importância de algo, a sua tendência é querer preservar. E eu atribuo muito dessa degradação à ignorância das pessoas, à falta de conexão, à falta de uma conexão identitária com esses grafismos, com esses símbolos, e a falta de consciência sobre a importância dos mesmos, seja energeticamente, seja religiosamente, seja historicamente, arqueologicamente, ou até mesmo só do ponto de vista turístico, né? Eu falo sobre quem é o Piá Galado, né? E aí eu explico um pouco sobre essa figura, que a gente tem uma representação moderna, né, do Piá Galado, é uma imagem, essa imagem inclusive eu comprei numa loja de artigos religiosos de Umbanda, e ela retrata um Exu, né, o Exu Asa Negra, e aí eu personalizei ela, eu pintei ela como se fosse um pajé, fiz até os grafismos aí no peito, acrescentei as penas, e aí a gente utilizou para representar essa mesma figura que desde os tempos mais remotos vem sendo retratada nos paredões rupestres aqui do Piauí. E aqui é a retratação dele em forma de escultura. Aqui a gente tem outras, né? Essas aqui foi eu que fiz, né? A gente vê as duas peninhas, né? Que parecem chifres na cabeça, que vocês vão ver essas características recorrentes nas figuras. Falo sobre alguns aspectos dessa figura na contemporaneidade. Né? Aqui a gente vê a imagem do Piaga na Vila Pagã, uma escultura de uns 4 metros de altura. Aqui. O Piaga a gente vê ele como um guardião da fé ancestral, né? Porque ele foi quem nos conectou a esse passado, quem nos despertou. Quando eu falo despertou a nós, eu me refiro a todo o grupo que compõe o Círculo Piaga e que encabeça esse movimento de resgate ancestral, que culminou também na Vila Pagã, né? nesse espaço habitacional, cultural, religioso, que é o espaço que a gente mantém hoje em José de Freitas. É um santuário e também um complexo de preservação dessas tradições. Aqui ele é retratado como um guardião da fé ancestral, divindade solar, né? Aqui a gente tem um ritual da festa do sol contemporâneo, onde eu estou vestido em forma de Piá Galado, né? Incorporando essa figura dentro da nossa ritualística. Aqui mais uma vez, né? Com os trajes, vocês veem aí as duas penas na cabeça, as asas, né? Aqui uma representação de um desenho indígena contemporâneo, retratando a festa do Tauara-Wanã, que é da etnia Trumai, do povo Trumai, onde os homens até hoje também se vestem como homens-pássaros, e aí você vê as asas feitas com folhagens, as pernas abertas, assim como as figuras rupestres que a gente vai ver mais à frente, e na cabeça as penas. Tem 2 penas em destaque e uma pena no meio, que é uma característica que a gente vai ver também. Aqui é um desenho indígena contemporâneo, né?
Ou seja, mostra já uma conexão com as figuras que a gente vai ver mais aqui à frente, que eu vou mostrar para vocês. Aqui, a posição, vocês reparem bem nessa posição. As pernas estão abertas, os braços estão abertos, os ornamentos no braço, formando asas, com folhagens, e na cabeça a gente vê aqui, né, ó, as penas em destaque. Aqui, fotografia, né, dessa mesma tradição, só que com folhas de palmeiras. Então, a asa desses aqui já são maiores, né? Vocês estão conseguindo visualizar, né? E aqui no meio, ó, vocês veem que tem uma reprodução do grafismo rupestre, ó, né? O ritual ligado aos homens-pássaros. Aqui, outra imagem contemporânea de um ritual já moderno, né? Praticado pelos índios, onde um índio se posiciona atrás do outro e a gente tem esse visual de frente como se fosse uma grande asa, né? E olha só, duas penas maiores e em destaque no seu cocar. Aqui outra figura semelhante, né? Já é de outra etnia. Então a gente já vê que esse ritual, esses ritos de conexão com os homens pássaros, eles estão presentes em várias etnias. Esses são xinguanos, né? Mas de onde vieram esses povos? Possivelmente tiveram algum encontro, alguma conexão com os que viveram aqui no passado, o que é muito difícil a gente afirmar com precisão. Mas tudo leva a crer que tiveram conexão, sim, tiveram encontro, tiveram algum contato. Aqui a imagem do Piaga Lado no altar, no templo Piaga, na Vila Pagã. Ele é reproduzido também numa pedrinha, ó. Outro aspecto do Piaga é como morcego, né? A gente tem vários mitos indígenas que falam sobre os Cupinjepes, ou os homens morcegos, que alguns os temiam e outros os reverenciavam por sua força e por suas capacidades sobrenaturais. Que a gente tem um machado lunar, né? Que está exposto no Museu do Homem Americano, que eram dados aos aos indígenas de destaque, né? E acreditavam que os Cupinjepes, que eram os homens morcegos, carregavam esses machadinhos, né? Como um símbolo de força, de poder, porque era um instrumento dado como se fosse uma medalha, né? Para os que se destacavam. Aqui a retratação moderna do Piaga Lado, como o pajé morcego, aquele que traz e revela os segredos, os mistérios da noite, tanto que ele nos conectou a esse passado tão obscuro que a gente não tinha nenhuma informação e foi construindo esse legado, né? Reconstruindo tudo isso. Como pássaro divino, pássaro porque os pássaros disseminam, né, as sementes. Então ele também nos ajudou a disseminar essa paixão pela nossa terra, pela nossa herança ancestral. Aqui, representações da espiritualidade piaga desses povos, né? Na arte rupestre, a Vanessa Bellarmino, que é uma arqueóloga também, ela falou um pouco aqui sobre as tradições que foram avaliadas, né? Que a gente tem a cena do culto à árvore, na Serra da Capivara, que retrata essa relação dos antepassados também com essa natureza. Aqui a retratação de um pajé, né? Com seus ornamentos, seus adereços. Tradição Itacoatiara, são sempre essas próximas a curso d'água e geralmente em baixo relevo. Aqui a gente tem novamente a cena do culto à árvore. E aqui eu avalio várias representações do que seriam cenas da espiritualidade, né, dessa relação espiritual com o bioma local. A gente tem vários ancestrais interagindo ao redor de uma árvore. Vocês podem ver aqui na vetorização, fica até mais fácil de visualizar, né? Aqui outro, também do mesmo estilo, né? Eles estão ao redor da árvore. Aqui a vetorização desses
grafismos. Outra cena também. Isso são em diversos sítios diferentes, tá, pessoal? Em diversos sítios diferentes a gente tem essas cenas que conversam entre si, né? Que retratam cenas de relação com a natureza. Novamente, essas aqui são todas de um mesmo painel. A gente vê aqui vários homens como se estivessem numa fila, num ritual. Assim como aquela imagem dos índios que a gente viu, né? Algumas cenas de rituais comunitários. Outras cenas de ritual comunitário, né? Que é na toca da entrada do Baixão da Vaca, na Serra da Capivara também. E os biomorfos, né? Que o professor Michel tanto fala. Aqui eu retratei alguns. Aqui seria um homem com galhadas, né? Possivelmente retratando um processo de transe, onde o xamã, o pajé, o piaga, né? Estaria tendo a sua conexão com o espírito animal, e os veados galheiros eram comuns na região na época em que esse grafismo foi feito, alguns milhares de anos aí atrás, e hoje eles já não são encontrados porque o clima mudou bastante, né? Houve uma virada aí no clima. Outra imagem de um biomorfo, mostrar a vetorização dele, né? Interagindo com o animal. A gente vê que tem vários filamentos na cabeça, como se fosse uma espécie de energia, né? Tanto nos braços, nas mãos, como também nos pés. Então a gente tem mais de 5 dedos, são características que não são humanas e também não são de animais. Então é dada essa interpretação a eles. Esse aqui, por exemplo, não é o corpo nem de um homem e nem de um animal. Muito difícil você definir que animal é esse, que ser é esse. Então, seguindo a linha de estudo também do professor Michel, também concordo com ele em dizer que é um biomorfo e a retratação de um processo, né, uma visão xamânica. Aqui ele está com 3 dedos, tem um adorno na cabeça, né? Estou conseguindo ver, né? Aqui eu vou mostrar a vetorização, que a imagem não está muito nítida. Esse aqui já tem uma galhada bem maior, saindo da cabeça. Da toca da roça da fumaça. Esse aqui é como se ele estivesse se transformando numa espécie de planta, né? Tem uns galhos na cabeça. Já é diferente daquele galho que a gente associa ao veado, né? Ao cervo. Já é um galho mais assim, ramificado. Aqui, possivelmente, relação entre homens e pássaros, né? Outros biomorfos. Esse aqui que lembra muito um batráquio, que é o homem-sapo, né? E alguns humanoides, biomorfos, com braços em posição de adoração. Outra figura, classificada como biomorfo também, que a gente vê que tem 3 dedos nas mãos, nos pés, e a cabeça em forma de um tridígito, né? Já em Pedro II, já não é mais na Serra da Capivara. Também em Pedro II. Esse aqui também com o pé, né? A perna dele é meio que ondulada, que o diferencia das figuras tradicionais, que são geralmente traços mais retos. Então aqui também eu classificaria como um biomorfo, né? Por conta que tem a figura, esses traços humanoides, mas tem essa característica diferenciada aqui nas pernas, né? E ele segura um, algum elemento aqui, possivelmente um galho, um tacape. Aqui eu falo um pouco sobre as figuras geométricas. Essa figura, que é a espiral dupla, ela é recorrente não só no Brasil, né, mas em alguns sítios, especialmente da cultura celtibérica, eles são encontrados. A gente tem a figura do Triskley, que é os 3 espirais unidos por um mesmo eixo,
E aqui, esse aqui eu encontrei e registrei em Buriti dos Cavalos, no centro-norte do Piauí, município de Piripiri. Bastante interessante. Aquele mais nítido. Aqui um símbolo cruciforme, né? E aqui uma verdadeira obra de arte, um painel gigantesco encontrado no município de Caxingó, no norte do Piauí, onde a gente tem vários grafismos da tradição geométrica, especialmente símbolos cruciformes e discos que a gente chama de discos solares. É aquele desenho que eu iniciei falando para vocês, né? Poderia ser um símbolo solar ou aquela visão aérea de um ângulo mais superior de um ritual circular, uma roda circular. Aqui eu falo sobre o meu processo em busca dos piagas, né? Onde estariam essas retratações desses pajés ancestrais, esses deuses alados. Aí eu trago os piagas alados de 7 cidades. Esse aqui foi a primeira figura do piaga alado que eu vi, como eu mostrei para vocês, né? Ó, pernas abertas, o tronco e as duas penas na cabeça, fazendo alusão àquele ritual lá, e as asas. E várias mãos humanas, como se estivessem tocando essa figura, como se estivessem se aproximando dessa figura, como se aí realmente fosse um local de adoração, né? As mãos, acredito que não foram colocadas de forma aleatória neste local, mas como uma forma de marcar a presença de alguém neste local sagrado, especialmente pela presença dessa figura. Essa aqui é uma figura que se encontra meio que isolada neste sítio, né? O que leva a crer mais ainda que era uma gravura de destaque, né? Aqui outra, um pouco próxima a ela, só que essa aqui eu chamo de piaga sem cabeça, né? Porque ela já não tem a cabeça. E quando eu tive lá, eu tentei até observar, será que ele não tinha essa cabeça e foi apagada? Mas realmente não tem nenhum vestígio de que teria uma pintura aqui. Pode ser que seja a retratação de um pajé alado com a cabeça baixa, de forma que ela fica oculta na silhueta, né? Mas é apenas uma possibilidade. Aqui o piaga alado tradicional, né? Vetorizado. E aqui o piaga sem cabeça, que a gente chama. E o piaga sem cabeça, ele é interessante que tem várias setas, como se fosse uma energia, um poder, algo saindo da asa, de uma das suas asas, né? E vai em direção a uma figura de saiote. Lembram naquela figura, naquela fotografia dos índios que eles utilizam até hoje, saiotes de palha? Possivelmente seria uma relação de interação entre essa figura, essa divindade, esse ente sobrenatural e um humano comum, né? Um indígena ritual. Aqui a gente tem grafismos da tradição física geométrica. E aqui o piaga geométrico, como eu intitulei, né? Também uma figura humanoide, pode ser entendida com os braços, né? Estilizados em forma de um zigue-zague e as pernas assim para cima. E aqui a cabeça, né? Aqui alguns piagas alados que foram registrados na Serra da Capivara, né? A gente tem esse, né? Sempre com as mesmas características. Tridígitos, 3 dedos nos pés, as asas e os 2 elementos na cabeça. E a forma humanoide. A gente tem outro também, ó. Eu até retratei umas figuras de aves para vocês verem a diferença mais à frente. Essa aqui é a imagem que eu falei, né? Uma cena de adoração do Piaga Lago, ela vetorizada. Dá para ver um homem, né, com os braços, ele está curvado em direção a essa figura.
A figura parece até maior do que ele. Geralmente as aves são menores do que os seres humanos, o que nos leva a crer que realmente aí é uma retratação do Piaga alado, do pajé alado, como uma figura divinizada, porque os pássaros, geralmente, eles são menores do que os homens. Outra cena parecida com a anterior, né, onde um homem está se relacionando com uma figura de pássaro, aquela vetorizada. Em outro sítio a gente tem o Piaga curvado, né, aqui, que é esse aqui, meio gordinho, né. Isso aqui, ele tem a cabeça redonda, o que já diferencia de uma cabeça de uma ave, que geralmente elas são a cabeça mais pontiagudas nas retratações. E aqui não. Aqui a gente vê uma cabeça mais parecida com a cabeça humana. Outra figura do Piagalado, também na Serra da Capivara, então tem muitos, né? Eu acredito que até tenha mais do que as que eu consegui registrar. Outra figura do Piaga, aqui vocês veem várias figuras humanas, né? Aqui abaixo, e acima o Piaga em destaque. Aqui, ele vetorizado, né? E aqui a gente vê que tem várias ramificações, né? Algumas pessoas me questionaram, mas não seria o bico de uma ave, né? E aí eu sempre costumo associar com as duas penas, né? E em algumas figuras aparecem essas ramificações, o que já diferencia bastante do bico de uma ave. Outro painel onde aparecem várias figuras aladas, não só um, mas várias, né? Com a cabeça bem grande, né? São figuras de aves com a cabeça bem grande, diferente de uma ave comum. Essa aqui que ela é um piaga bem diferenciado, né? Pelos adornos, uma espécie de adorno que ele tem na cabeça, que é esse aqui, vetorizado. É bem diferente. Aqui já são aves, ó. Vocês reparam a diferença quando são aves comuns, né? Tem as perninhas finas, o corpo mais parecido realmente como de uma ave e a cabeça tem um bico mais fino e vetorizado. Mesmo nessa relação entre homem e pássaro, a gente vê o humanoide aqui com os dois ornamentos na cabeça, que seriam possivelmente as penas de um cocar. Aqui uma relação entre várias aves, vários piagas, né? Ao redor de uma figura fitomorfa, possivelmente uma planta, e tem a outra possibilidade de interpretação, que poderia ser uma fileira de homens de braços abertos, vista de cima, com os piagas ou as aves sobrevoando esse local, né? Fileira de homens, um piaga de um lado e outra figura de biomorfo do lado direito. Aqui a gente tem a apropriação dessa herança ancestral pelos povos nativos contemporâneos, né, que vivem na região da Serra da Capivara, que continuam a retratar. Então, eles dão um significado para esses símbolos e trazem eles para o nosso contexto e fazem com que eles retomem os seus sentidos e tenham um valor, né? E tendo um valor, eles passam a ser, de alguma maneira, perpetuados, preservados, valorizados. E também nas lojas lá das guaritas do parque a gente encontra, né, algumas pedras que reproduzem esses grafismos, entre os quais está o do Piagalado. Essas pedras são comercializadas lá. Em Batalha eu achei essa representação do Piagalado bem interessante, que é o Piaga curandeiro, conforme eu intitulei, porque ele carrega um raminho, uma espécie de raminho de folhas nas mãos, né?
e os pés deles são bem assim destacados. Está dando para ver aí. Já em Piripiri, fiz o registro dessa cena, né, dessa imagem, de uma pintura na pedra, com traços que lembram um homem, né, de braços abertos também, e com esse adorno das duas penas na cabeça. Nada eu sou categórico em afirmar, isso significa isso, só para deixar claro, é só visões de quem está dentro do contexto que eu faço parte, né, que é o contexto religioso do paganismo Piaga. Aqui ao lado da figura. Aqui a gente tem a imagem do que são intitulados os bruxos Piagas, né? São duas figuras humanoides, né? Sem as pernas, porque parte da pedra caiu, né? Houve aqui uma danificação nesse painel, e quando eu registrei já estava dessa forma aqui. E eles são bem diferenciados de todas as outras imagens que eu encontrei, tanto em outros parques como nesse próprio parque, porque elas têm uma espécie de adorno diferenciado na cabeça. Deixa eu ver se eu vetorizei aqui. Olha, aqui tem ela. Conseguindo ver aqui, ó. Tem uma espécie de chapéu de bruxo na cabeça, né? Que o pessoal geralmente chama assim. É um adorno, possivelmente feito de palha ou de algum material comum à época. A visão desse painel, né? Com a figura dos bruxos Piagas aqui. É uma reprodução de um biomorfo que foi encontrado nesse mesmo painel e abaixo os dois Piagas, né? Eles não têm os 5 dedos, né? E na cabeça eles são assim, parecem assim dois espantalhos, né? São bem diferenciados de todos os outros que eu já encontrei. Em Pedro II, encontrei essas figuras que eu intitulei de Piagas morcegos, né? Porque elas estão dentro de uma caverna, lembram morcegos, mas tem essa característica que seria possivelmente um adorno na cabeça, né? Inclusive eu fiz aqui, né, a reprodução da vetorização e abaixo eu coloquei uma interpretação contemporânea para esses grafismos, né, a título de comparação. Outra figura do Piaga, né, a gente vê uma figura de um biomorfo também, porque os humanoides comuns não têm essas características, né, de 3 dedos nas mãos e nos pés, e apenas esse tronco aqui unificado. Aqui uma figura que lembra mais um pouco o humano, né? E acima a figura do Piaga alado, como a gente vê aqui na vetorização. Tá dando para ver direitinho? Sim, sim, sim. Assim. Em Valença do Piauí, encontrei esse outro Piaga alado, né? E o interessante é notar, dizer para quem não conhece aqui o Piauí, que são sítios bem afastados um dos outros que têm essas recorrências, né? É interessante essa informação para vocês verem que houve essa comunicação, talvez, ou essa adoração em comum. A gente tem a figura, né, já com os braços bem menores e as pernas continuam abertas e a cabeça redonda, diferenciando de uma ave. Ô, Rafael, como que você faz essa reconstrução? É por Uma cima, cópia por cima do... a gente coloca em forma de transparência, por exemplo, aqui eu tenho a figura normal, né? Você está vendo? Então, a gente pega pelo computador e vai fazendo assim, com a pintura, vai fazendo a pintura por cima, né? É como se fosse uma sobreposição. Aquele papel de seda que a gente usava no caderno de desenho da escola. Exatamente. Aí é no computador, então não é manualmente mais, né? É manualmente. É manualmente pela... É como se fosse o papel de seda, só que é pelo computador, né? Pelo computador. A gente vai fazer... Não, Rafael, aqui em outros momentos da história da pesquisa arqueológica de arte rupestre, era feito o decalque. Você deve saber disso.
que Com era celofane, né? o celofone, Passar o por plástico cima. transparente, né? E, É mais ou menos essa mesma base, né? Essa mesma técnica, só que ao invés de ser lá em cima da figura, porque nem pode triscar, né? Nem pode tocar, tudo é exatamente. feito digitalmente. Então eu fotografo esses grafismos, essas figuras, da melhor forma, do melhor ângulo, e no computador eu vou fazendo isso aqui, vou contornando, né? O mais próximo possível. E até eu coloco aqui no livro, né? Nas legendas, que são reconstruções aproximadas, porque quando a gente está fazendo isso aqui, a gente pode dar uma falhadinha, então sempre tem a nossa visão. E o ângulo da fotografia também é diferente conforme o ângulo que você fotografa, né? A fotografia muda, a imagem muda. Ela se estica, ou ela fica mais larga, ou ela fica mais espichada para cima. Então, eu sempre deixo claro que são reconstruções aproximadas, né? Aqui a gente tem o Piá Galado de Castelo do Piauí, né? O Piá Galado não, o Piaga só. Esse aqui já não tem asa. É como se fosse uma figura humana sobre uma pedra, né? Aqui é a vetorização dele, né? Como se fosse... Ele é interpretado de duas formas, né? Como se fosse um homem aqui, o tronco, os braços, aqui as pernas, sobre uma pedra. A segunda interpretação, aqui uma pedra, um altar, aqui a mesa, e ele por trás da pedra com os braços abertos. E a terceira interpretação, um homem com um saiote de palha, um pajé com um saiote de palha. São três interpretações para uma mesma figura. Então é muito complexo você tentar dizer, isso significa isso ou significa aquilo. Sempre vão ter visões diferentes. Então a gente pode tratar da seguinte forma: dentro de um contexto tal, este símbolo tem determinado significado. Então, eu posso dizer, dentro do contexto Piaga, este símbolo tem significado tal, mas dentro de outros contextos ele pode ter outros significados, né? Aqui a gente tem a relação moderna com o Piaga Lado, através dos símbolos e oferendas que são feitos, né? Os animais associados a eles são os pássaros, os morcegos. Tem duas velas que são dedicadas a eles, a amarela e a dourada, para o seu aspecto solar, as roxas, para o seu aspecto de morcego, de feiticeiro, as verdes e marrons ou vermelhas, para o seu aspecto de ancestral indígena, a branca, que é uma vela genérica, utilizada para ele enquanto pajé curador. Tem os alimentos que são dedicados a esse espírito ancestral, que são os frutos nativos, as frutas cítricas, caju, banana, feijões, que são grãos que se disseminam facilmente. Tem as plantas, tem as cores, os minerais, elementos gerais e os locais de poder. Então, aqui é um ritual moderno, né, contemporâneo, para onde o Piagalado está aqui no centro do altar. Então, é uma figura que sobrevive até os dias de hoje, sendo uma das figuras centrais. Aqui alguns cânticos contemporâneos dedicados ao Piaga, eu coloquei aqui também no livro. Piaga Lado em cordel, né? Essa figura, ela é contada a sua história em forma de cordel. Orações contemporâneas, né, onde se pede por sabedoria, cura, oferendas e outras práticas mágicas e algumas referências que eu utilizei para fazer esse compilado, né? Aqui tanto da arqueologia como da literatura indígena, como até mesmo essas visões mais místicas a respeito das figuras rupestres. Então é isso, o livro é isso, né? O livro é isso, acho que tem muito para falar sobre o paganismo Piaga, que é um movimento de ressignificação com o intuito de fazer com que esses saberes ancestrais, esses símbolos ganhem significados novamente, o significado que foi roubado durante processos como o processo violento de colonização, como o processo de demonização das divindades nativas, como os processos de violação do que é realmente nativo brasileiro. Então, esse processo de construção de uma espiritualidade neopagã inspirada na herança ancestral brasileira
tem na arte rupestre um suporte muito grande, né? Porque quando você, por exemplo, o paganismo, o neopaganismo é um movimento global, contemporâneo. Ele se baseia em três princípios básicos, que são o politeísmo, o culto aos ciclos da natureza e o culto à ancestralidade. É um movimento que ganhou muito força, especialmente em momentos de crise. Por exemplo, na crise da Grécia, muitos gregos se voltaram para recuperar aquela autoestima perdida, para se apegar à sua identidade, ao sentimento identitário, se apegaram à herança mitológica, né, dos gregos. Então, voltaram a cultuar, né, Zeus, Hera, Hércules e outras divindades helênicas. Na Rússia também houve um boom também dos movimentos do Rodnoveri, que é o paganismo eslavo. Entre os celtas temos o druidismo e outras tradições que cultuam essas divindades na contemporaneidade. No Egito temos o quemetismo, entre os vários povos, várias etnias, a gente tem movimentos neopagãos. E aqui no Piauí, esse movimento é o piaganismo, ou seja, o paganismo do Piauí. Assim como o helenismo é o grego, o Rodnoveri é o russo, o druidismo é o da Grã-Bretanha. Então, a gente tem o nosso próprio movimento, que tem essas três características fundamentais, né? As características do politeísmo, porque acreditamos que os nossos povos ancestrais eram politeístas por toda essa representação. Só que quando um pagão decide se aproximar da sua herança, por exemplo, helênica, é muito fácil, porque você tem livros de mitologia grega, você tem livros que falam sobre a arqueologia da Grécia Antiga, que falam sobre como era o culto desses deuses, que oferendas eles recebiam. Temos os cânticos, né, os poemas de Homero, e que falam muito sobre essa herança. Quando você vai falar sobre, eu quero me aproximar da minha herança pagã egípcia, você tem muitos estudos de egiptólogos, tem muitas representações dos deuses em estatuetas, né, em livros, e quando você vai, eu quero recuperar minha herança, me aproximar da minha herança ancestral piaga, piauiense. Você não tem muita coisa a não ser a demonização de mitos ou a infantilização de mitos, né? Onde são tratados como simples lendas. A lenda do cabeça de cuia é só apenas uma história para entreter as crianças, para fazer com que as crianças tenham medo de chegar perto da margem do rio. Temos a história do Saci, que é só um negrinho brincalhão, que faz traquinagem, que foi para fazer com que as crianças não vão brincar tarde na mata. E os mitos, eles têm um papel muito mais profundo, né? Eles falam sobre parte da nossa identidade, parte sobre a nossa conexão com o sagrado. Então, resgatar esses mitos, resgatar esses grafismos e tentar vê-los sobre uma nova perspectiva, uma perspectiva neopagã que valoriza, que não os demoniza, é uma forma de mantê-los vivos, né, no período contemporâneo. Com base nisso, eu fiz algumas publicações, né, já publiquei alguns livros, um deles é o Caminhos Piagas, Magia e Ancestralidade no Nordeste Brasileiro. Depois eu publiquei Ao Redor do Eixo, né, que o professor Michel está segurando aí, o Caminhos Piagas. No Ao Redor do Eixo, eu fiz um estudo das tabelas climatológicas, né, do estado do Piauí, dessa região meio norte, porque um dos princípios do neopaganismo é essa conexão com os ciclos da natureza, que a gente via também nas pinturas rupestres, né, o culto à árvore, o culto ao sol, retratação de lua, retratação da reprodução dos animais, da reprodução humana, e um dos princípios é esse. Então, os povos que estão no hemisfério norte celebram a roda do ano, que é o calendário baseado nas estações do norte. Os povos que estão no hemisfério sul celebram esse calendário invertido. E nós que estamos aqui na linha do Equador, que é bem no meio, não casava as coisas. Então a gente começava a observar os calendários dos pagãos do norte e não encaixava com a nossa realidade. Olhava para os calendários dos pagãos do sul, também não encaixava, era como se fosse um misto. Porque, por exemplo, em setembro a gente tem, geograficamente, quem está no hemisfério sul é primavera. Só que é a nossa fase de maior seca, né? A primavera é a abundância da natureza, as floradas. A gente tem, sim, algumas plantas que florescem nessa época, como o ipê, né?
mas a maior parte do cenário é de seca e de isolação, né? E em março, que é a época da chuva, a gente vê tudo verde, tudo florindo, muitos animais também se reproduzindo. Então é uma mistura, né? Então é um primo outono, metade primavera e metade outono. Então eu fiz um estudo dessas tabelas climatológicas para definir quando seria a passagem dos nossos ciclos. Quando é o início do calendário, que para nós começa em dezembro, que é a festa da vida, primeiras chuvas após a seca, e vai seguindo cada estação, né? Cada ciclo. A gente tem o semestre seco e depois o semestre úmido, com 4 celebrações maiores em cada uma. Depois do livro Ao Redor do Eixo, eu lancei A Magia das Palmeiras, que fala sobre as divindades, né, da mata de cocais, as plantas e os significados dessas plantas dentro do nosso contexto, como são usadas tanto na medicina alternativa como nos banhos mágicos, né, para diversas finalidades. Então, mais uma vez, a questão da valorização, de devolver o sagrado para algo que foi dessacralizado. Então, muitas plantas que hoje a pessoa passa, isso aqui é mato, isso aqui não tem valor, vamos cortar, vamos destruir essa mata de cocais porque só presta para, isso aqui é uma praga. Então, para nós, ela passa a ter significado, e uma das coisas que me deixou feliz foi a comunidade ao redor da vila se apropriar também desse significado, porque antes existia esse conceito, vamos derrubar, o babaçu não serve para nada, essas palmeiras só estão aqui para criar entulho, juntar bicho, juntar cobra. E com a sacralização, com as festas que a gente traz, a festa da carnaúba, a festa do babaçu, para que eles venham e conheçam o sagrado desse bioma, passaram a valorizar. E a outra publicação que eu fiz foi essa aqui, né, o livro Mitologia Piaga, né, Deuses Encantados, Espíritos e Outros Seres Lendários do Piauí, onde nele eu trago mais de 200 mitos, né, foi um estudo de mais de 10 anos, coletando depoimentos, estudando em fontes bibliográficas também, sobre os mitos vistos sobre a perspectiva de um neopagão, de um pagão que os valoriza enquanto entidades sagradas, enquanto divindades. E aqui eu trouxe tanto questões de conceituações sobre mitologia, oralidade, o que é o mito, o papel do mito, a importância do mito, como categorizei os mitos, esses 200 mitos que estão aqui, em mítica indígena, mítica urbana, mítica aquática, para poder facilitar esse estudo. E cada mito, ele tem aqui o seu texto e a sua ilustração, né? Essa aqui até abri bem na página do que é censurado, do Casca Grossa, né? Aqui é uma entidade nativa da região do Delta do Parnaíba, das regiões dos manguezais. Ele castiga aqueles que invadem o seu bioma. Vocês imaginam como que ele castiga, né? E aqui tem um selo de evocação também. Todas essas entidades, elas têm um selo de evocação. Quando são consideradas entidades demoníacas, digamos assim, ou de má índole, tem um selo de evocação acompanhado do selo de banimento, que são selos que você utiliza em pedras ou para fazer o banimento dessas entidades. Temos outra categoria de entidades que são as almas benditas, que todo país tem elas, que são as consideradas santos não canônicos ou santos populares ou almas santas que os povos geralmente cultuam, né? Alguém que teve uma morte trágica, alguém que sofreu alguma coisa, que teve uma morte que foi destaque por algum motivo e teve uma certa ascensão, né? Pelo sofrimento tido em vida, ela se torna uma alma bendita. Então são os finados e finadas. Temos aqui também, por exemplo, um mito indígena que é o mito de Iaçá, a divindade ligada ao açaí. Então a gente tem aqui o selo de evocação dela, a retratação dela, né? Da Iaçá, a Fabiola Rosa perguntou, né? São todos homens ou tem alguma figura feminina? Foi bem na hora que eu abri na Iaçá, né? A mãe das mães. Inclusive, a gente reconstrói esse patrimônio mitológico através da literatura, com os livros, da arte, que é a ilustração, as pinturas que são feitas não só por mim, mas por outros do grupo, como algumas que estão no livro, né? E também através da música, né? A gente tem um projeto musical do Círculo Piaga, onde tem canções dedicadas para essas divindades, para celebrações. Depois vocês podem até pesquisar lá no YouTube,
Círculo Piaga, que vocês vão ver umas músicas lá dedicadas a essas entidades, né? Temos aqui, deixa eu ver aqui um bem interessante, o Folharal, né? Que é pesquisas, ou quantas pesquisas e livros interessantes, e eu não li o resto, sumiu. Deixa eu ver aqui. Consegue ler, Michel? Que foi... Eu leio. A Vivian está dizendo o seguinte: quantas pesquisas e livros interessantes, um mundo fascinante a ser explorado nas aulas de história geral do Brasil, literatura e nos vários níveis de ensino, incluindo o universitário. Obrigado pelos comentários, Vivian. Valeu, Vivian. Fique à vontade, Rafael. Aqui temos o folharal, né? Inclusive que nas minhas pesquisas sobre o folharal, eu pensei que ele só existia aqui e fui ver que, inclusive, vocês conhecem o Festival de Parintins, que é feito na região norte do país. Teve acho que foi o Caprichoso, né? O Boi Bumbá Caprichoso fez uma escultura gigantesca do folharal. Então, nossa, eu fiquei assim emocionado, que é uma coisa que está viva, né? A gente imagina que foi perdida, mas não, é viva e é ressignificada e se faz presente no nosso dia a dia. O folharal, quando está tudo seca, está tudo na seca, as árvores perdem a folha, né? É porque o folharal tá de férias. E quando as primeiras chuvas chegam aqui no nosso bioma, fica tudo verde novamente. A gente diz que é o folharal que veio com seu manto para cobrir tudo de verde novamente, né? E aí a gente tem várias, o curupira, né? Algumas que são mais conhecidas, como o curupira, só que aqui ele é tratado não sobre aquela visão história para criança, entreter criança, né? Mas com toda a profundidade do mito ele é analisado, né? Desde a etimologia do mito até o papel social desse mito dentro do nosso contexto. Então, esse é um pouco da minha produção. Eu fiz também agora, recentemente, estou lançando aqui hoje, né, para vocês, o livro do Pia Galado, que foi esse que eu mostrei. E tem outros trabalhos também. Vocês podem encontrar na Amazon, no Clube de Autores, estante virtual, é bem acessível. Ô, Rafael, muito obrigado, viu, pela sua fala. Se eu entendi, você vai falar mais? Pode falar, pode ficar à vontade. Acho que eu já falei, foi demais. Concluiu? Então, muito obrigado, Rafael, pela sua fala, pela sua atenção, carinho aqui com a gente. E eu quero te sugerir que você coloque aqui no chat, para os meninos e as meninas, o seu site. Eu conheço o seu site, mas é importante que eu sugiro a divulgação. Imagino que as meninas e os meninos gostariam de passear mais tarde no seu site para saber mais sobre você, mas especialmente sobre o paganismo, sobre as publicações, porque há outras publicações, além dessas que eu mostrei, o que ele falou, há outras, são interessantes, além dessa que ele lançou aqui com a gente hoje, que é novidade. Eu não sei, essa já tem no site? É de hoje? Ou... Tem na Amazon e no Clube de Autores. Olha aí, que beleza. Vou até compartilhar o link aqui, e aí vocês podem ver as outras publicações também. Ó, as meninas e os meninos estão aqui aplaudindo a sua apresentação, olha. Eu que agradeço vocês pela paciência de uma sexta-feira à noite estarem aqui, né? Ó, o Wellington diz ótima apresentação, a Júlia, com certeza, a Diana também, parabéns, diz a Maria Sueli, o Júlia... Inclusive, professor Michel, a gente está, falei um pouco da Vila, né, que é esse complexo de preservação que a gente tem na José de Freitas. Pois não, pode falar. É um espaço aberto, né, aos pesquisadores, é um espaço de fomento à pesquisa. Através desse espaço também a gente tem apoiado alguns pesquisadores da área de antropologia, de história, de biologia. Foi feito o TCC lá que descobriu até espécies que ainda não tinham sido registradas de fungos, né, na mata que a gente preserva. E um espaço que a gente está construindo agora lá é a Biblioteca da Vila. É um centro internacional de preservação da literatura politeísta. Então, vai ter sessões de livros de antropologia, de mitologia, de toda essa área que a gente tanto gosta. Então, quem quiser, se vocês quiserem, no futuro próximo, depois pós-pandemia, visitar o espaço, organizar uma caravana, vocês serão muito bem recebidos, né? Já tem aí o meu convite prévio. Já tem os dormitórios lá também, então vocês serão muito bem acolhidos.
e quem sabe, né, a gente organiza alguma produção coletiva a partir dessa visita, né? Hoje você será convidado por mim, nesse momento, a apresentar um capítulo futuramente, até o dia 31 de março. Então, você sinta-se convidado publicamente aqui na frente de todo mundo a Eita, apresentar, pressão. com bastante pressão, a apresentar um capítulo de livro sobre essa tua fala de hoje, e a publicação é por nossa conta, minha e da editora que a gente trabalha, que você já conhece. Mas aquilo que você trata, eu gostaria que você tratasse sobre esse tema de hoje, que é arte rupestre e paganismo, ou ao contrário, paganismo e arte rupestre, fica a seu critério, será bem-vindo. Já há meninos e meninas aqui entre nós dessa turma, ou da turma anterior, que estão coletivamente escrevendo com a gente, então a futura publicação será um trabalho coletivo já, mas é claro que é um prazer enorme e agradecemos o convite para um outro trabalho coletivo com você nos seus espaços. Então, vamos abrir para os meninos e as meninas, aqueles e aquelas que quiserem falar contigo, além dos que já escreveram alguma coisa, fiquem à vontade. Já tem gente pedindo o livro, ó, aguardando o meu quando chegar, guarda um para mim, manda para cá, vamos fazer essa conexão, o FPI e o Unifesp, exatamente, A faremos. Milena é pesquisadora, né? Antropóloga da UFP. Ah, é? Olha aí que beleza. Sinta-se convidada a participar. Semana passada foi o Gabriel. O Gabriel será o organizador comigo dessa publicação coletiva, onde você foi mais ou menos intimado, viu, Rafael? Com certeza, é uma honra para mim. Agradeço o convite, de prontidão já aceito. Sou fã dos Maravilha. trabalhos do Gabriel, estou até aqui com alguns que você me passou, Olha aí, ó, de cabeceira aqui. olha aí que Artigos beleza. impressos. É, Todos aqui, ó, tudo grifado, ó, ali mesmo. olha só, a gente não esqueceu, viu, Rafael? Faremos também artigo para publicar em revista coletiva. Eu, você, o Gabriel tá no time, mais alguém que queira aqui da turma participar também, se convidada ou convidado a participar. É só falar no chat ou mandar por e-mail. A gente inclui no grupo e vai rodando o artigo. Nesse momento, a gente está escrevendo um sobre meio ambiente, já está concluindo. Devemos fazer um outro sobre árvore, e você é bom nessa história de árvore, você será convidado a participar com a gente para falar sobre árvore, viu, Rafael? Na hora será uma honra, com certeza. A ideia é a seguinte: a importância das árvores ou das plantas, os fitomorfos para esses grupos ancestrais. E então a sua contribuição é muito bem-vinda com a sua visão pagã dessa multiplicidade e ancestralidade que você tem a acrescentar. Pois é, Rafael, então vamos escutar aqui, vamos ver se alguém quer falar com você. Algum menino ou menina quer fazer uma. O Wellington levantou a mão. Enquanto o Wellington fala aqui contigo, quem mais quiser falar, levanta a mão também e vai entrar na fila aqui para conversar com o Rafael. Wellington, meu amigo, fica à vontade aqui para falar com o Rafael. Obrigado. Boa noite, Rafael. Obrigado pela apresentação. E, não, a minha pergunta, eu sou bem distante desses temas e eu gostei bastante da apresentação. Você usando esse termo, né, pagão, eu não sei, sempre, não sei se eu associei errado, mas é sempre uma questão, pelo que eu sei, de algo que não é não batizado. Seria isso? E se você pudesse explicar mais, porque ficou bem marcante você falando, e aí eu queria saber mais sobre esse termo, né, e como, do jeito que você aplicou na sua explicação. Vou responder. O termo pagão ele deriva do latim paganos, que quer dizer pessoa do pagos, ou seja, pessoa do campus. Esse termo, durante alguns anos, especialmente durante a época da expansão do cristianismo na Europa, de Roma para a Europa, ele foi utilizado de forma pejorativa. Então, os povos do passado eles não tinham um título, somos pagãos, ou somos rodnoveria, ou somos... Eram simplesmente viviam as suas espiritualidades sem necessariamente ter um nome específico, né?
geralmente era religião de Roma, religião romana, religião de Kemet, que era do Egito, mas não tinha um título para aquelas pessoas porque é uma diversidade muito grande e era algo natural. Esse termo passou a ser utilizado de forma pejorativa, especificamente pelos cristãos, para designar os povos que não se convertiam, não se converteram, que tiveram resistência nesse processo de conversão ao cristianismo, né? Mas, quando a gente vê isso, sobre esse conceito, os judeus seriam pagãos, os islâmicos seriam pagãos, sendo que, na verdade, são também de outras tradições monoteístas. Na época mais contemporânea, digamos que do Renascimento para cá, esse termo passou a ser ressignificado e o que antes era um termo pejorativo, uma ofensa, os próprios envolvidos nessa reconstrução, nessa prática, nesse resgate, começaram a tomar para si o termo de pagão ou neopagão, que são pagãos contemporâneos, né? E esse termo hoje ele é utilizado para designar todos aqueles que seguem religiões que são politeístas, que têm essa conexão com a natureza, com os ciclos da natureza e com a ancestralidade, que são as tradições pagãs ou neopagãs, que são ligadas ao pagos, que são ligadas ao campo. E também tem esse outro sentido de pessoa do pagos ser pessoa do lugar, não necessariamente ligadas ao campo, mas sim ao seu local de origem. E é por isso que a gente tem o paganismo do Piauí, o paganismo da Grécia, o paganismo de Roma, e tantas outras formas de paganismo. Certo, obrigado, Rafael. Vamos ver se alguma outra pessoa gostaria aqui de fazer alguma fala, pergunta, questionamento, acréscimo com o Rafael. Ninguém? Opa, alguém levantou a mão. Fabiola? Fabiola, fica à vontade, conversa aqui com o Rafael. Oi, Rafael, boa noite, obrigada. Eu fiquei muito curiosa para saber, assim, as pessoas que estão junto, assim, nesse movimento, sabe? Quantas pessoas, se são pessoas da região, ou se são, né, assim, quem segue, né, essa linha de crenças, de pensamentos, se tem gente de outros lugares do mundo, como é que vocês se reúnem? Não sei, eu fiquei meio curiosa para saber, assim, qual é esse movimento, assim, que é muito curioso, é muito interessante. Oi, Fabiola, obrigado pela pergunta. O movimento que a gente chama de movimento Piaga ou Neopiaga, né, que é esse movimento de resgate dessas antigas heranças, né, e apropriação dessa riqueza tão grande, espiritual, natural, nós nos reunimos no Círculo Piaga, que é o nosso grupo de estudos e práticas voltadas a essa espiritualidade. E o Círculo Piaga encabeça a Vila Pagã, que é um espaço físico, né, que é um complexo de preservação religiosa e também da natureza e da cultura pagã. E tem algumas pessoas que são da comunidade local, né? Na verdade, tem uma pessoa que era católica e se converteu ao paganismo por vontade própria e hoje é uma piaga também, uma neopiaga. Tem eu, né, que sou o sacerdote que coordena o espaço. Tem outras pessoas que moram em Teresina, mas que vão sempre nesse local para as reuniões, para os estudos, para as celebrações. Tem pessoas que moram mais distante, no litoral, que vêm em ocasiões específicas, né? Celebram à distância e quando podem, nos reunimos nesse centro. E tem pessoas que estudam à distância pelo círculo através do grupo WhatsApp e nas facilidades de comunicação que a gente tem hoje. Então, de fora, a gente tem gente do Rio Grande do Norte, temos uma piaga que já é consagrada, que hoje mora no Rio Grande do Sul, e o resto tudo daqui do Piauí, de outras cidades, mas todas daqui do Piauí, né? E quem quiser saber, tem a página da Vila Pagã no Instagram, tem algumas fotos, vídeos de rituais, que facilita para vocês entenderem, né? Tem alguns vídeos de celebrações, vídeos explicativos, depoimentos, onde dá para dar uma entendida melhor nesse contexto, que realmente é bem diferente, né,
das religiões, das tradições convencionais. Eu queria, desculpa, só fazer mais uma pergunta. Você falou ali no ritual que você estava mostrando que você estava com a indumentária toda, assim, que você estava incorporando, né? Como é que é isso? Assim, vocês têm realmente um ritual que tem uma incorporação mesmo? Como é que se faz essa conexão com essas entidades? Nós temos vários processos de interação, de conexão e comunhão com os espíritos e com as entidades. Nossa relação humano-divindade. Divindade, ela está numa hierarquia superior. Então, é inviável essa questão de incorporar a divindade. No máximo, você vai irradiar ou fazer uma prece, uma oração ou um cântico dedicado a ela. Quando a gente trata de espíritos que já tiveram uma passagem humana, a gente tem uma compatibilidade energética. E, graças a essa compatibilidade, existe a possibilidade desse espírito se acoplar o corpo espiritual dele ao nosso corpo. E a gente cria uma conexão de forma que o espírito ou a entidade conduz algumas de nossas ações, né? Quando a gente dá a abertura para isso. A gente se conecta mentalmente e dá abertura para isso. É um processo também xamânico, como os nossos antigos ancestrais faziam e retrataram, né, em algumas dessas figuras, né? O humano se transformando em servo nada mais é do que a incorporação desse espírito animal, desse espírito selvagem, desse espírito caçador. E a gente faz o mesmo, né, dentro do nosso contexto religioso. Tem três tipos de incorporação: a incorporação consciente, inconsciente ou semiconsciente. E esses processos, nem todos os membros do grupo eles praticam, né? Tem três tipos, né? Tem a inconsciente, onde o médium ele perde totalmente a consciência do que aconteceu enquanto ele estava lá incorporado naquela entidade. O semiconsciente, onde eu sei o que está acontecendo, mas eu sei também que tem algo além de mim, dentro de mim. E tem o consciente, onde você sabe exatamente o que você está fazendo, não é feito nada como sem o seu consentimento. Você sabe que está apenas sendo inspirado por uma entidade sobrenatural, por uma entidade espiritual. E em relação ao Pia Galado, né, muito da reconstrução sobre o que é o Pia Galado, sobre quem é o Pia Galado, sobre o papel do Pia Galado, foi graças a esses processos de interação, de devoção, de incorporação, e onde ele mesmo vem e fala que veio e quem é. Milena está pedindo aqui para você falar um pouco sobre as celebrações da Roda do Ano na Vila, um dos pilares das religiões neopagãs a nível mundial. Essa é aquela questão que eu mencionei, né, que tem a roda do ano em todas as tradições neopagãs. Na Rússia eles têm o próprio calendário, no Sul eles têm o próprio calendário, e aqui a gente tem essa roda do ano que nos conecta a esse bioma. Então, em cada uma das faces, a gente não vai remar contra a maré, não vai remar contra o nosso clima e contra a nossa natureza, mas tentar aproveitar e nos conectarmos a esses ciclos e remar a favor da maré, né? Então, a gente sabe que está no BR-Obró, no período de maior calor. A gente sabe que aquilo ali não vai mudar, então não adianta a gente ficar só reclamando. Vamos ver o simbolismo daquele momento e o que pode ser feito naquele momento. Para plantar não dá, então vamos aproveitar para construir ou fazer outra atividade. Então, a roda do ano, ela nos possibilita o entendimento de cada ciclo. Muito bem. Na sua apresentação, Rafael, o que mais me chamou a atenção foi a quantidade de sítios em locais diferentes do estado do Piauí, em outras cidades, algumas que eu desconhecia a existência de sítio arqueológico, e ainda mais sítio arqueológico com arte rupestre. O sítio arqueológico pode ser sem arte rupestre. Você apresentou alguns em cidades que eu desconhecia, e são várias cidades. Sua pesquisa é muito interessante por causa disso, mas o que mais me interessou além disso é a recorrência. Você tratou da recorrência dessa simbologia rupestre, né, em lugares diferentes, acontecendo com um distanciamento muito grande, e talvez
não só um distanciamento geográfico, mas também um distanciamento histórico da produção. Ou seja, ela foi produzida anos depois, séculos depois, às vezes. Então, é por um grupo completamente diferente. Sim. E isso garante a manutenção de um tipo de entendimento comunicacional que você chamou de adoração. Então, é uma comunicação de adoração que aconteceu no estado do Piauí, mas aconteceu, você trabalha com a questão do estado do Piauí, mas que aconteceu espalhado pelo Brasil, muito provavelmente, e o que me interessa muito é essa recorrência, por causa que eu tenho pensado nisso, nos trabalhos que eu faço mais atualmente, sobre a possibilidade da recorrência ser um dos motivos que ligam a arte rupestre, pelo menos no Nordeste ou no Brasil, e aí o seu trabalho mostra que isso acontece no Piauí, como um estado, e você está de parabéns por isso, quero aqui te agradecer e te chamar para falar mais sobre isso, sobre recorrência por escrito, por exemplo, ou em formas de apresentações e outros momentos que a gente tem tentado isso, eu especialmente, junto com o Gabriel e outros colegas, a mostrar a recorrência nos mais de 1.000 sítios da Serra da Capivara. São várias recorrências. Então, a árvore, por exemplo, é uma recorrência. A sexualidade, por exemplo, é outra recorrência. Então, dentro da sexualidade, que eu já trabalhei com isso algumas vezes, a sexualidade feminina, a sexualidade masculina, a sexualidade entre pessoas do mesmo sexo, então são outras recorrências, ou o sexo grupal, ou o sexo em duplas, ou trios, são outros tipos de recorrência, ou a zoofilia, que é outro tipo de recorrência, ou a pedofilia, que é uma recorrência que ainda a gente vai tratar, ou esse ano, ou o ano que vem, ainda não tratamos disso de Tem a forma... arte da guerra, né, que a Vanessa trata também, como você naquele livro. Exatamente, a guerra é outra recorrência, e a Vanessa agora está trabalhando com a recorrência da caça no mestrado. Então, são várias as recorrências possíveis só na Serra da Capivara. E o que me chamou muita atenção, que você conseguiu mostrar para nós, não sei se os meninos e as meninas se deram conta, da quantidade de sítios em outros lugares que não na Serra da Capivara, e essa é uma das importâncias da sua apresentação hoje. Para além da Serra da Capivara, o estado do Piauí apresenta recorrência simbólica rupestre em outros lugares, e aqui hoje com a interpretação pagã, muito bem feita, apresentada por ti. Então, obrigado, viu, mais uma vez, por essa sua apresentação. A Fernanda levantou a mão, em seguida a Vivian. Então, assim, tá, Vivian, primeiro vamos escutar a Fernanda, depois você. Fernanda, fica à vontade para falar aqui com o Rafael. Obrigada, Michel. Boa noite, Rafael, tudo bem? Enquanto o pessoal estava fazendo as perguntas, eu entrei no seu Instagram aqui, comecei a olhar. Eu estou muito surpreendida, assim, por pura ignorância. Não tinha a menor noção de que existia paganismo no Brasil, nem neopaganismo, muito menos neopaganismo. E aí, eu sou candomblessista, né? E aí eu vi uma foto aqui que teve uns representantes do candomblé na cerimônia ecumênica de inauguração do templo. E aí me ocorreu de te perguntar se existe... se eles são só visitantes ou se existe vamos dizer, uma incorporação de um candomblessista dentro de uma vila pagã ou não, enfim, coisas do tipo. Fernanda, a gente tem, como eu falei, 15 panteões estrangeiros. Dentre esses panteões, a gente tem a linha africana, que os panteões a gente chama de linhas, né? Cada panteão é uma linha. Então, a gente tem a linha celta, a linha ibérica, a linha romana, a linha helênica e a linha africana, dentre essas tantas 15 linhas, né? Não temos, o candomblé é outra religião. O paganismo piaga é uma religião, né? E o candomblé é outra religião. A gente tem uma convivência, uma interação muito boa com membros de outras religiões, tanto politeístas como monoteístas, né? E tivemos esse momento ecumênico na abertura da vila em maio de 2016, se eu não me engano, na abertura, na verdade, do templo Piaga dentro da vila, né? Que foi a construção desse espaço e a inauguração. Então, a gente teve gente da igreja messiânica, evangélicos, católicos, candomblecistas, umbandistas, e todos
deixaram ali um pouco da sua bênção e retrataram a diversidade que a gente tanto valoriza nas tradições pagãs, né? Mas dentro do nosso culto, a gente tem, dentro de cada uma dessas linhas, existe a consagração, né? Você é consagrado após um ano de estudos e práticas dentro do paganismo piago, você recebe a consagração, e no ato dessa consagração, você é apadrinhado por um desses 15 panteões. Todos os piagas, eles cultuam a corrente da terra, que são os 5 panteões nativos brasileiros. Linha das almas, linha dos encantados, linha dos deuses nativos, linha do culto índio e linha piaga. E todos cultuam. Só que quando se trata de panteões estrangeiros, o adepto ele vai se aproximar, vai se aprofundar em um desses 15. Geralmente é feito durante a consagração, a apresentação, o apadrinhamento. Então, eu sou um piaga e vou me consagrar na linha celta. Então, você vai ser um diplomata espiritual daquela linha, você vai estudar aqueles deuses com o intuito de preservar aquela herança pagã daquela linhagem, além da sua, que é da terra. Então, sempre em primeiro lugar vem os donos da casa, os donos da terra, em segundo lugar, o panteão estrangeiro, que também, no caso, pode ser o panteão africano. A gente tem dentro da nossa casa a condutora, né, como são chamados, a condutora da linha africana. Então, a gente realiza as saudações também às divindades africanas, aos orixás. Temos na vila um bosque dedicado para cada um desses panteões. Temos o bosque africano, o bosque grego, o bosque romano, onde a gente dedica para colocar os altares e as oferendas para aquelas divindades específicas. Mas é um culto diferente do candomblé, né? A saudação é diferente, o culto é diferente, só que tem muita semelhança, porque as entidades as divindades são as mesmas. E no caso seria de qual nação do candomblé? São orixás de várias nações diferentes, né? Tem os mais conhecidos, né? O Oxóssi, o Mulu, e tem também os menos conhecidos, como os que são mais comuns no Haiti, por exemplo, como, deixa eu me lembrar do Elégua, né? O Elégua é um desses casos, que no Brasil ele não é muito cultuado, mas já no Haiti já é mais popularizado, e em Cuba também. Sim. Tá legal. Então ele não é ele não segue a mesma liturgia do candomblé, no sentido de ter aquela roda, o xirê, né, como se fala, tem um culto mais de orações, de oferendas, de reverência, e não tem muito a questão da dança como é feita no candomblé, né, nem na Umbanda. Interessante. Obrigada aí por compartilhar. Perfeito. Obrigado, Fernanda, pela pergunta. Então, vamos passar imediatamente para a Vivian. Vivian, fica à vontade para falar aqui com o... Obrigada, Michel. Rafael, muito obrigada pela sua aula. Me senti aqui agraciada, como se eu estivesse assistindo o Jean-Pierre Verneuil falando sobre a Grécia. Maravilhada com esses deuses, essas entidades todas. Essa história da arte rupestre brasileira é fantástica, né? E suscita muitas questões interessantes, incluindo essa questão, né, que o pessoal estava apontando do paganismo, né? Às vezes as pessoas não se dão conta de que isso existe aqui, né? O cristianismo é que foi uma máquina de moer pensamentos, sentimentos, né, espiritualidades e tudo, né? Mas ainda bem que essas formas de manifestação permanecem, né? Das suas várias formas aí. Na Europa é muito forte também, né? Rafael, uma coisa que me intriga bastante é que, assim, você não é arqueólogo, no caso, né? Mas a gente vê muito arqueólogo, e aí, por causa desses filmes, a gente imagina que arqueólogo é aquele cara que fica lá raspando terra com uma machadinha e tudo mais, né? Mas a arqueologia tem uma forma que é fantástica, que é isso que vocês fazem, que são no mais alto nível do pensamento dos autores ou dos historiadores que estudam a Grécia, que estudam Roma e outras civilizações europeias
desaparecidas, entre aspas, né? Porque são sondagens, são hipóteses, são questões, são reflexões, são críticas, né? E a partir daí vocês vão levantando, olha, pode ser isso, pode ser aquilo, né? Sem, obviamente, bater o martelo ali, né? E eu fiquei pensando, uma coisa que me interessou bastante, se nessas pesquisas que vocês fazem, tem uma relação de observar também essas figuras rupestres e um estudo da fauna e da flora da época, por exemplo, porque eu me lembro que eu estudei o Darwin e quando ele veio à América do Sul, ele ficou fascinado com os fósseis da preguiça gigante. Gente, a preguiça gigante ela é enorme, ela tem 5 metros de altura. Você imagina encontrar um bicho daquele? Então, eu fico imaginando assim, tinha uma ema também, que depois ela foi extinta, era uma ema enorme, acho que do tamanho de um avestruz. E muitas dessas imagens que você foi mostrando, eu falei, gente, será que não é uma emona daquela gigante que ele encontrou o fóssil? Porque esses povos, né, eu não sei a datação do Piaga alado que você está estudando, mas esses povos conviveram com esses animais. Então, a minha pergunta era assim, né, você também pesquisa essa questão da fauna, da flora antigas, né? A megafauna só que a megafauna ela vai num período muito mais anterior, assim, Fabiola, acho que é mais de 40 milhões de anos, né? E, enfim, eu queria saber se vocês têm relação com a paleoarte, porque eu sou fascinada pela paleoarte, também acho muito bacana. E aí eu fiquei pensando numa outra questão. Muitos desses desenhos, dessas gravuras, dessas pinturas, dessas figuras que aparecem, não podem ser figuras de transes xamânicos, porque os povos indígenas e vários povos, né? O cristianismo que vai tirar isso e prefere que as pessoas bebam, aquelas façam rituais, né? Mas esses vários povos sempre tiveram rituais alucinógenos e tudo mais, né? Então, essas figuras também não podem ter relação com esses rituais, com esses momentos de transe, porque eu pensei numa coisa que a gente vê muito na arte indígena, né? E que é assim, por exemplo, Copenau, e isso a gente estava vendo numa outra aula, eles, quando tem os transes, eles veem as imagens, mas essas imagens, elas estão ali para eles, elas só não são visíveis para nós, né? E aí eles sempre falam que o que acontece nesses transes, ou nos desenhos indígenas, ou na arte indígena que eles estão fazendo, é tornar visível, que é o que o Paul Klee falava, é tornar visível o invisível, ou seja, é uma imagem que já estava ali para esses povos, não está para a gente não consegue, às vezes, depreender ou entender como que funcionam esses outros pensamentos, mas essas imagens já estavam ali, então o que eu queria também saber nesse sentido, né? Não podem ser essas imagens de transes, enfim, que a gente não consegue ver. E quero parabenizar você, menina, adorei seus livros, não sabia que você tinha publicado tanto, eu gostei desse de mitologia e eu vou comprar. Muito Você vai obrigada. gostar. Nossa, adorei, assim, me senti muito agraciada. Obrigado, Vivian, pelas considerações, viu? Obrigado por ter prestado atenção na palestra e ter feito tantas observações interessantes, né? Como eu falei a respeito, eu não sou especialista em arqueologia ou nessa questão mais técnica, mas eu tive que, né, ter um embasamento acadêmico para falar sobre essa arte, para poder ter uma referência e analisá-las. Mesmo dentro do meu contexto religioso, eu tive que entender também um pouco do contexto do que os outros arqueólogos, antropólogos falam sobre essas figuras, esses grafismos. Eu dei uma olhada também nos estudos do professor Guilherme de Souza Medeiros, que é da Univasf, se eu não me engano, e ele estudou a relação dos antigos com a jurema, né? A jurema, que é uma planta que é utilizada como enteógeno, e até hoje ela é utilizada como enteógeno,
e que no passado, possivelmente, ela não é como a jurema que a gente encontra hoje no sertão. Ela era uma jurema bem mais frondosa, bem mais ramificada, né? Por isso que tem essas retratações de árvores tão grandes nas figuras rupestres em relação às figuras humanas. Então, são figuras de plantas bem grandes. E no trabalho do professor Guilherme, ele fala, né, sobre uma outra realidade climática na região, especificamente da Serra da Capivara. E nessa outra realidade, a gente tinha outros animais, como o veado galheiro, que a gente vê retratado nas figuras rupestres e no processo de transe, como eu mostrei naquela figura. Temos também as árvores diferenciadas, como árvores de porte bem maior, que hoje são mais comuns na Amazônia. A Vila Pagã, por exemplo, ela fica num bioma de transição entre Cerrado, Caatinga e pré-Amazônia. Então lá a gente encontra exemplares da jurema bem mais altos do que na Serra da Capivara. Então são a mesma espécie que se comportam de maneiras diferentes. Então, em relação ao bioma, a gente faz sim essas considerações. Há grande dificuldade em relação à datação de algumas figuras, porque tem sítios que, além deles serem desprezados assim pelos governantes, né, tem muita pouca pesquisa sobre eles, até por falta de incentivo, por falta de logística para chegar a esses locais, né? Nesse sítio de Buriti dos Cavalos mesmo, que eu trouxe algumas representações, eu pensei que eu ia desmaiar quando eu fui lá, porque eu fui numa casa, fui em outra, até convencer alguém, um mateiro, né, aí comigo até nesse local, e foi uma saga para chegar lá, né? Subi morro, desci morro, fui em pedreira, comecei a correr para chegar logo e nisso perdi o ar. E foi uma saga, ou seja, muito inacessível. E quando cheguei lá, mesmo assim, encontrei sinais de depredação humana, de vandalismo, né? Pichações. Então é uma coisa muito entristecedora e que precisa, ao mesmo tempo, nos dar coragem para preservar isso de alguma forma, seja através da fotografia, da literatura, dos estudos que a gente faz. Então, uma dificuldade é a falta de datação, mas das figuras que eu pesquisei, especialmente dessas do Piaga, né, na Serra da Capivara, se eu não me engano, são entre 6 e 10 mil anos, e na Sete Cidades, na região de Sete Cidades, pelo menos os guias falam lá que são entre 5, 6 e até 7 mil anos as figuras que são retratadas lá, né? Encontrei poucos artigos que foram categóricos quanto à datação dos sítios de Sete Cidades, né? A gente encontra mais datação ali na região da Serra da Capivara, onde os estudos estão bem mais avançados. Nos outros sítios que são espalhados pelo Piauí, às vezes nem registro desses sítios tem, né? São locais assim, é o fundo do quintal do fulano, lá tem umas pinturas aí que foram deixadas pelo povo, pelos índios aí, tem um desenho lá. Então, geralmente é assim, sabe? Então, a gente desbravando esses locais vai descobrindo muita coisa. Mas a gente tem que fazer ciência comparativo, né? Consideração sobre o contexto da época. E o que me leva a pensar, como eu falei, que não são animais da megafauna, que não são fósseis, ou que não são aves comuns, por conta da recorrência, do contexto em que elas estão e também dos rituais que permanecem sendo realizados até hoje por várias etnias indígenas, como eu mostrei para vocês, né, aquela comparação, e por nós mesmos, e a nossa relação com essa entidade que é viva entre nós, que se comunica conosco, né, e que a gente sente a energia de cada um desses grafismos, a gente ressignifica eles, trazendo para o nosso contexto. Então, para nós, eles têm exatamente esses significados, né? Que não somos categóricos em dizer que eles têm que ser o mesmo significado para todos, mas para nós, por isso, essa é a justificativa deles terem esse significado para a gente, né? Com base em toda essa metodologia de avaliação. Tá certo, Rafael. Obrigado aí pelas respostas e conversa com a Vivian e com as outras meninas e meninos. Mais alguém gostaria de falar, interagir, acrescentar, pular, gritar? Eu estou vendo aqui, acompanhando aqui a conversa de vocês pelo chat e também na conversa da Vivian com o Rafael, eu me lembrei de um autor que ajuda bastante a gente a pensar sobre
megafauna, extinção, ele chama-se Richard Leakey. Ele morreu faz uma semana, poucos dias. E o livro dele, que trata disso, chama-se A Sexta Extinção. Ele conta a história da responsabilidade humana pela extinção de uma série de animais quando do nosso encontro com eles. E há alguns desses animais que têm o tamanho muito maior do que nós. Então, o tamanho não é documento para que os humanos fossem capazes de levá-los à extinção. Com o objetivo da extinção, não necessariamente, mas acabou acontecendo. Porque uma série desses grandes animais, eles demoram muito para ter o nascimento, né, a reprodução. Essa é a explicação principal do Leakey. E a gente, os humanos, nossos ancestrais, eles matavam esses animais, às vezes no nascedouro, às vezes enquanto adultos, e assim a reprodução demorada, não se tinha outros novos na espécie, até que a gente conseguiu a extinção. O principal campo de estudo para a formulação dessa tese do Richard Leakey é a Austrália, por ser uma ilha, e por ser uma ilha há milhares de anos, contribuiu para ele formular a tese, que é uma tese retumbante sobre a responsabilidade da presença dos humanos sobre a extinção dos animais na ancestralidade e para mostrar isso como seria hoje. E isso serve de exemplo também para a região Nordeste, para o Brasil, para a América do Sul. Quando os humanos chegaram, alguns animais sumiram. E aí eles sumiram porque a gente é responsável. Só que essa extinção não acabou. E aí o outro autor que trata disso é o Chomsky. E aí há um livro mais recente do Chomsky que chama-se Internacionalismo ou Extinção. Ou a gente se entende enquanto uma espécie internacional correlacionada e que se relaciona também com os outros seres vivos do planeta, ou a gente se encaminhará para a extinção, porque a gente tem uma codependência, uma interdependência com esses outros seres vivos. Então, fica a recomendação para vocês de pelo menos esses 2 livros, desses 2 autores. Mas há uma outra autora que trabalha com a ideia da sexta extinção. O Leakey não tem livro em português. É em inglês ou em espanhol. Em espanhol é La Sexta Extinção. Acho que é isso o nome. E o em português eu tenho que ir atrás ali. Eu tenho que sair daqui para ir buscar o livro, porque eu não lembro o nome da autora, mas o nome do livro é A Sexta Extinção e há em português. E ela também trata disso, da responsabilidade humana. Então, são pelo menos 3 obras aqui, eu só não estou me lembrando do nome da terceira autora. Então, fica essas dicas aí para vocês pensarem sobre a responsabilidade humana dessa questão da extinção, inclusive, do que a gente pode chamar de megafauna, que são esses grandes animais que a gente contribuiu para que eles sumissem. É bem interessante, Michel, Fala, Rafael. Da internacionalização, né, da globalização, de nos entendermos como indivíduos globais, porque ao mesmo tempo em que o piaganismo é uma tradição autóctone regional, ela é global no momento em que ela incorpora os panteões estrangeiros. E a gente é muito questionado por outros grupos pagãos, porque nós somos o único grupo pagão que mescla esses cultos, essas outras linhas, né? Então, geralmente, quem está de fora é meio difícil entender, porque, por exemplo, quando você vai na Grécia, os pagãos de lá só cultuam apenas os deuses gregos, não existe incorporação de divindades estrangeiras. Os únicos que se aproximaram mais de uma globalização, digamos assim, foram os romanos, quando eles dominavam outros povos, né? Então eles incorporaram divindades do Egito, como Ísis, e também dos celtas, né? Exemplo de Epona e de outras divindades. E a gente faz isso na tradição piaga, colocando as divindades nativas como eixo, mas também entendendo que tem essa contribuição desses povos, múltiplos deuses, dentro do nosso
contexto e que cada um tem algo para somar. E no ritual que a gente faz, todos os rituais a gente faz a saudação aos donos da casa e, na sequência, cada condutor sauda a divindade relacionada da sua linha com a celebração em questão. Por exemplo, Festa das Flores, são várias divindades das flores de vários panteões diferentes. Então, sempre estão sintonizadas, mas são de origens, de etnias diferentes. Beleza. É interessante que a gente tenha essa formação pagã aqui entre nós, Rafael, dando esse exemplo de possibilidade de reunir também divindades outras que não só as nossas, oportunizando espaço para o bom relacionamento e intercâmbio sociocultural, religioso, ou global, como você chamou. Então, Rafael, obrigado por essa sua contribuição, inclusive como sacerdote, da ideia das relações com outras divindades no paganismo brasileiro, piauiense, que você, vamos dizer, representa e contribui, que é um paganismo aberto, global, vamos dizer assim. Queria só falar uma coisa, né? Saiu um artigo essa semana que é bem triste, na verdade, porque os biólogos, os ambientalistas estão considerando que nós já estamos na sexta extinção, e essa sexta extinção é com os invertebrados, né? O número de insetos e de outros animais não vertebrados que estão desaparecendo é assustador, né? E eles são essenciais para a gente, né? Mas uma coisa que, assim, eu gostei bastante da apresentação, Rafael, bastante mesmo. Uma coisa que eu achei interessante é a gente pensar que quem vai trazer esse humano como centro de tudo é o cristianismo, né? É o cristianismo que coloca a figura de um Deus, né? Que a gente foi criado à imagem e semelhança, e piriri, pororó, essas coisas todas que a gente conhece desde criancinha e tal. É ele que vai centralizar no humano, né? As religiões pagãs. Tem um filme do Tarkovsky, gente, que eu sempre indico porque eu adoro esse filme, que chama Andrei Rublev. Não sei se vocês conhecem. E tem um filme também de um autor um diretor que era muito amigo do Tarkovsky, que é o Sergei Parajanov, que é A Lenda dos Cavalos de Fogo, alguma coisa assim. São 2 filmes. O dos Cavalos de Fogo, ele trata de bruxaria pura mesmo, são religiões pagãs, muito interessante. Mas o filme do Tarkovsky, ele vai mostrar essa ascensão do cristianismo na Rússia. O Andrei Rublev é um sacerdote, é um padre, e ele vai passando por vários vilarejos que estão sendo massacrados pelo cristianismo, as pessoas queimadas, crucificadas, enfim. Então é um filme que vale a pena para assistir, para a gente ter uma ideia do que eram essas outras religiões que foram subsumidas, né, que foram apagadas pelo cristianismo, né, que eram religiões que tinham um contato muito maior com os outros seres. Eu já ponho aqui, Fernanda, com os outros seres que integram o nosso, né, redor. E como o Krenak sempre fala, nós somos mais um dos passageiros dessa grande nave chamada Terra, né, desse planeta. Nós não somos a espécie por excelência, né? Nós somos uma apenas. Então, eu acho interessante essa questão que o Rafael trouxe para mostrar mesmo, né, que é o cristianismo que vai colocar o ser humano como aquele que tem que dominar, o que tem que, né, dominar essa natureza, transformar, destruir tudo, enfim, né? E depois ele vai para um paraíso que sabe-se lá do que é feito, né? Mas muitas outras religiões ou pensamentos, ou espiritualidades mesmo, tem uma outra relação, é um outro tempo, um outro espaço com os outros seres. E a gente até meio que é autocrítico, né, em analisar essa historicidade, porque para não ser
cometeu mesmo os erros do passado. Então, a gente tem que olhar para o nosso próprio passado e ser crítico. Então, eu critico, inclusive, o próprio paganismo, né? E a gente tem no paganismo contemporâneo alguns problemas. Você citou aí na Rússia, né? Existe uma tendência de alguns grupos isolados, né, a um certo xenofobismo. Não sei se é nem assim que fala. Xenofobia, né? Prática de xenofobia. Com quem é de outra etnia, com quem é de fora. Então, na Rússia, especialmente, a gente vê alguns grupos que têm essa tendência, que é algo muito perigoso, né? É aquela revolta com a religião cristã, revolta até com outros grupos também, que nem necessariamente são cristãos, e temos também isso presente em algumas tradições nórdicas, né? Alguns grupos isolados. A sorte é que são grupos pequenos, são grupos isolados, mas que também merecem ser aí destacados e criticados, né? Muito bem, Rafael. Poxa, obrigadíssimo por todas as suas considerações, conversas, respostas, análises. Então, boa noite a todas e todos. Muito obrigado mais uma vez, Rafael, pela sua presença, pela sua disponibilidade, pelo seu carinho com a gente. Foi um prazer enorme estar aqui contigo e sinta-se convidado mais do que nunca, junto com quem você quiser, a apresentar o capítulo sobre isso que você tratou, e será tudo por nossa conta, não tem custo, e quem participar com o capítulo ainda recebe uma cópia ou duas em casa, sem custo também, até o envio por nossa conta.